suas câmeras desligadas e principalmente os microfones, tá certo? Muito obrigada. Nós começamos a gravar já, o Fábio vai fazer a apresentação e depois a gente apresenta o professor para vocês, tá bom? E aí, lembrando, pessoal, que ao final, todo mundo que fizer sua pergunta no chat, eu estou aqui acompanhando, eu vou copiar as perguntas, porque às vezes tem muita informação no chat. E aí eu separo para a gente poder interagir no final. Quem quiser fazer a própria pergunta, a gente libera, mas quem preferir, eu mesmo faço e a gente fica interagindo com a professora. Pronto. Então, novamente, boa noite a todos. É sempre muito bom, mais uma vez, estarmos aqui com mais uma feira de agradecimento, discussão a respeito de formação de professores, a formação de pesquisa de professores, e aí a gente criar um pouco mais dessa cultura de professor pesquisador, e aquele que está em sala, no chão de sala, também vai trabalhar pesquisa, ele também vai trabalhar com as ideias. Então, novamente, muito obrigado a todos. Eu vou iniciar apresentando a Annelise, que é uma amiga que faz parte do grupo, não só faz parte do grupo, como está à frente do grupo muito bem. A Annelise Maimone é formada em matemática, especialista, também fez livros, teve parcerias nessas edições de livros e apostilas, é professora de literatura e de pedagogia. Sempre um prazer apresentar a Anne, porque a Anne é aquela pessoa que não só compra a ideia do falar, mas de fazer. Isso é muito legal. Pessoas que constroem as coisas. E todos vocês que estão no GPMAC, e quem ainda não estava convidado a estar, nós estamos num grupo que busca isso, construir, né? E quebrar paradigmas. Um grupo que iniciou dos professores e que a universidade vai absorver. Olha que bacana. E aí eu fazia apresentar a Annelise, que faz parte fundamentalmente desse processo e que está à frente junto conosco. Você, Ana. Obrigada, Fábio. Fábio, continua o barulho do vento bastante aí, tá? Nós temos a honra de receber a professora Ana Cláudia Gouveia de Souza, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestra em Educação pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em leitura e formação do leitor pela Universidade Federal do Ceará e em planejamento educacional pela Universidade Salgado de Oliveira. Graduada em Pedagogia e em Ciências Contábeis, ambas pela UFC, estudante do curso de Licenciatura em Matemática pela Cruzeiro do Sul Virtual, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Fortaleza, integrante do Grupo de Pesquisa Matemática e Ensino, possui experiência tanto no ensino da educação básica quanto superior, com ênfase na educação matemática, formação docente, ensino, aprendizagem, matemática e linguagens. Hoje a gente recebe a professora e com grande felicidade, porque o assunto que ela vai abordar é um assunto muito importante e a gente precisa valorizar os nossos palestrantes, porque a gente tem trazido para vocês o melhor que a gente tem acesso, e a professora é uma das palestrantes mais ilustres que a gente já recebeu. Então, eu quero agradecer à professora, essa gentileza dela, né, e desejar a vocês uma boa noite de palestras, e mais tarde, mais para o final, a gente disponibiliza o link, que é para vocês poderem receber o certificado no final do evento, que vai ser no dia 30, tá? Nós teremos um convidado também ilustre, que vem falar sobre matemática conosco. Professora, seja bem-vinda, muito obrigada. A casa é sua e está com a senhora. Obrigada, Annelise. Eu que agradeço. Boa noite a todos e todas. É um prazer, né, estar aqui para discutir um pouquinho desses assuntos que a gente vem estudando e experimentando. Eu quero agradecer o convite do GPMAC, na pessoa da Annelise e do Fábio, e dizer da minha alegria de ter esse momento aqui com vocês. Já reconheci vários ex-alunos, colegas de trabalho, alunos, então estou em casa, não é isso? Eu vou apresentar aqui um slide que eu preparei para
para nos ajudar a discutir um pouquinho o assunto, né, um instante. A tecnologia ajuda, mas também atrapalha. Tem muita janela aberta aqui. Agora vai. Está aparecendo aí o slide para vocês? Alguém pode me dar um feedback? Sim, professora, está sim. Pronto. Bom, então, eu estou aqui, como já foi dito pela professora Nelise, né, nesse evento que o GPMAC tem promovido durante esse mês, Educação e Ensino de Matemática no Ceará, Desafios, Possibilidades e Potencialidades, e eu venho tratar desse tema, que é colaboração entre a educação básica e superior, possibilidades na ressignificação de conhecimentos para a docência em matemática. Esse tema me parece que tem muito a ver com o GPMAC, né, que é um grupo que surge de professores da educação básica e vai buscar parceria, entra em parceria com a educação superior. Então, como a Annelise já falou aí no meu currículo, eu sempre gosto de começar trazendo o meu lugar de fala. E o meu lugar de fala já traz um percurso formativo bastante tortuoso, né? E a constatação da necessidade das necessidades formativas vividas na prática, na experiência prática de sala de aula. Então, a minha primeira formação foi bacharelado em contábeis, porque eu não queria ser professora, né, mas eu fui para a docência em matemática. Essa era a realidade do início dos anos 90, no Brasil. A gente ainda não tinha essa expansão das licenciaturas, né? E aí eu fui trabalhar em escola privada, depois trabalhei na rede estadual 10 anos como professora de matemática. Então a docência entrou, não teve mais jeito de sair. Na escola eu passei por coordenação, direção e fui fazer pedagogia. E aí eu começo a perceber que a profissão professor é uma profissão a ser aprendida, né? Essa é uma questão que a gente precisa ter bastante clareza quando a gente fala da formação de professores. Depois eu fiz a pedagogia, fiz a pós-graduação, onde eu fui investigar a formação de professores que ensinam matemática, né, nos anos iniciais. No mestrado, trabalhei com as representações semióticas, e no doutorado, trabalhei com professores licenciados em matemática, licenciados em pedagogia e em biologia, que a gente trabalhou com projetos de letramento interdisciplinares. Então, todo esse percurso, e agora eu sou aluna da licenciatura em matemática, então todo esse percurso foi me fazendo olhar para a formação de professores, e mais especificamente dos professores que ensinam matemática, sejam os pedagogos nos anos iniciais, sejam os licenciados nos anos finais de ensino médio, como uma profissão a ser aprendida. E aí, falar um pouquinho da formação de professores, a gente precisa contextualizar, e eu faço isso a partir da discussão que começa a se fortalecer no Brasil nos anos 90, né, a partir das pesquisas também, mas a legislação vai dar um impulso com a LDB em 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, ela traz algumas possibilidades de expansão dessa formação, e começam a surgir vários programas governamentais nesse sentido. E trago as pesquisas, os resultados de pesquisas, que é um outro braço importante para nos mostrar o cenário de algum assunto, principalmente dentro da educação. E as pesquisas, elas têm se centrado a olhar a formação inicial, a formação continuada, a identidade e a profissionalização do professor, as práticas pedagógicas, os saberes e os conhecimentos do professor, e também as tecnologias digitais da informação e comunicação, além de outros assuntos. Eu trago essas 6 categorias, vamos dizer assim, para a gente pensar na transformação que houve nessas pesquisas. As pesquisas que inicialmente se preocupavam muito em mapear o que o professor não sabia, as lacunas conceituais e didáticas desse professor, elas vão aos poucos tomando outro direcionamento, começando a olhar para o que o professor sabe, como ele sabe, o que ele faz, como ele faz, e estabelecer um diálogo com isso. Então, é nessa perspectiva que a gente vem discutir um pouco a formação.
Então, há um crescimento dessas pesquisas, eu trago alguns mapeamentos feitos por André, Manrique André, Beterelli Nakarato, Coelho e Silva, que mostram as temáticas que foram acrescentadas a essas pesquisas, né? A articulação entre os saberes teóricos e práticos, que tem a ver com isso que eu já estava falando antes, a percepção da escola como um locus da formação continuada, isso parece tão lógico, né? E Novo já fala disso no início dos anos 90. Mas, de fato, isso é algo a ser ainda muito discutido, muito experimentado, muito debatido, porque a escola não tem se reconhecido muito como esse espaço, por todos os condicionantes que a escola tem, né? Condicionantes da prescrição de currículo, condicionantes da própria estrutura da escola, seja pedagógica, seja física, enfim, técnica. A temática da praxis reflexiva do Larossa, que ele vem tratar dessa ideia de uma reflexão, de uma praxis refletida a partir da teoria, né? Então, de uma prática refletida. O docente como sujeito que efetiva essa praxis, e, portanto, também, em alguma medida, pesquisador da sua prática, e a necessidade da reflexão como uma categoria fundante na formação, exatamente para o professor compreender o que ele faz, por que faz, como faz, tomar consciência, e a partir daí poder buscar redimensionamentos dessa prática, né, poder fazer isso. Fazer isso sozinho é bem difícil, fazer isso em grupo é bem mais interessante, não digo que é mais fácil, mas a ajuda é maior, né? E aí, a reflexão, ela vem como um elemento importante para essa tomada de consciência do professor e para mobilizar os saberes desse professor, né? A partir do fazer, a partir da prática, mas também em diálogo com outros saberes, os saberes dos pares, sejam os pares dentro da própria escola, sejam os pares fora da escola, inclusive nas instituições de educação superior, na universidade, saberes teóricos e saberes práticos. Então, tentar fazer essa articulação. E aí, para contextualizar um pouquinho mais, eu trago algumas contradições e aproximações entre diferentes modelos de formação que estão ancorados em racionalidades também diferentes, né? Então, com base no Chon, Carey Keynes, Sacristã Gomes e Diniz Pereira, a gente traz aí os três modelos as três racionalidades, aliás, técnica, prática e crítica. E a cada uma dessas racionalidades corresponde uma visão do professor e uma visão e alguns modelos de formação. Então, a racionalidade técnica, ancorada na epistemologia positivista da prática do Chon, ela entende o conhecimento como um conhecimento para a prática. Então, o professor é um sujeito de recepção e de repetição de conhecimentos que a academia produz, teóricos, empíricos. E aí, nesse sentido, os modelos de formação, eles vão estar muito voltados para essa repetição de modelos, para o treinamento, para aquela ideia da reciclagem que apareceu muito forte nos anos 90, né? Que está nessa perspectiva do conhecimento teórico para a prática, do técnico para a prática. A racionalidade prática, ela já faz uma contraposição a essa outra racionalidade, trazendo a reflexão na ação. Então, um conhecimento que é constituído na prática, a partir da reflexão, do professor olhar para a sua prática como pesquisador, reconhecendo o professor como sujeito que tem o melhor repertório para resolver as demandas da prática por estar lá no dia a dia, né? Mas não esvaziando isso de referenciais teóricos e de diálogos com a teoria. E aí uma terceira racionalidade, a racionalidade crítica, que é uma racionalidade que busca a superação das duas anteriores, no sentido de perceber essa relação dialética, a necessidade de articular teoria e prática, da pesquisa se dar dentro de um contexto que também é condicionado socialmente. Então, não posso olhar a aprendizagem matemática do meu aluno, por exemplo, olhando apenas os aspectos individuais dessa aprendizagem. Eu preciso olhar para esses aspectos, mas eu preciso perceber os condicionantes que existem do currículo, da avaliação, do planejamento, da escola, das outras características da escola, do contexto social, que estão presentes nessa realidade. Então,
pesquisar, pensar a formação, o conhecimento a partir da prática, em diálogo com a teoria e com um contexto mais amplo. A partir dessas ideias, a gente pensa, para onde aponta, então, a formação inicial e continuada? E muito fortemente, a formação tem apontado para esses aspectos colaborativos. Os aspectos colaborativos, a colaboração como eixo estruturante da formação, nessa tentativa de aprender, né, teoria e prática, aprender sobre essa articulação e de contribuir com o desenvolvimento profissional docente, desse aprendizado da profissão. E olhando a formação inicial de forma mais específica, mas também a continuada, é preciso que a gente aprenda, como futuro professor, como professor, a aprender com a prática. Quando eu vou para a prática, quando eu vou para a escola, por exemplo, no estágio, a concepção de que eu já vou com tudo pronto e a escola é apenas o lugar de praticar, ela é bastante equivocada. A escola é esse locus de aprendizagem. E aí o professor da educação básica que me recebe como estagiário é também um formador nessa compreensão. Mas é preciso que isso seja, de fato, compreendido. Isso não acontece de uma forma espontânea, né? A escola ainda não se reconhece dessa forma. Bom, e aí, fazendo um pouco uma síntese dessa primeira parte, as pesquisas trazem o reconhecimento da existência de diferentes saberes docentes, incluindo os da prática e da experiência, né, incluindo os saberes dos professores que estão no chão da sala de aula, como a gente gosta de falar, reconhecimento da existência e da importância de saberes que são específicos do professor para a formação e para a atuação no ensino, e também no ensino da matemática. E aí tem uma série de autores, de pesquisadores que discutem essas ideias dos saberes e dos conhecimentos, né? O Tardif traz os saberes docentes, o Schumann com os conhecimentos para a docência, o grupo da Deborah Ball pega 2 conhecimentos do Schumann, né, o do conteúdo e o didático do conteúdo, e aprofunda, analisa o conhecimento específico do professor de matemática. O pessoal que trabalha com a TEPAC traz as tecnologias como um dos conhecimentos importantes ao professor para a docência. E aí eu trago um pouquinho, disseco um pouquinho os conhecimentos do Schumann. Schumann define 7 conhecimentos base para o ensino, não que esses sejam os únicos, mas o conhecimento do conteúdo, isso é bem óbvio, eu não ensino aquilo que eu não sei. O conhecimento didático geral, que está ligado à gestão da aula, organização da aula, os aspectos das estratégias de ensino mais amplas, o conhecimento do currículo, compreender os programas curriculares, os materiais didáticos, como é que o conteúdo se apresenta, aí para isso eu preciso dialogar com o conhecimento do conteúdo, né, esses conhecimentos, eles estão todos interligados. O conhecimento didático do conteúdo, que para o ensino da matemática é fundamental. Ele vai fazer exatamente essa articulação entre a matéria a ser ensinada e a didática, a pedagogia, estratégias de ensino específicas para eu trabalhar, operações com os números racionais, que é um nó que vai até o ensino médio, muitas vezes, operações com números inteiros, é outro nó do ensino fundamental, e que também vai para o ensino médio. Os alunos, às vezes, chegam no ensino superior com muitas dessas lacunas conceituais. Enfim, eu preciso pensar estratégias que me ajudem, né, nesse trabalho específico com determinados conteúdos. E aí, para isso, eu preciso também conhecer a aprendizagem do meu aluno, como ele aprende. E aí é o 5º conhecimento dos estudantes das suas características, sobre as aprendizagens, aquilo que a gente estuda lá na psicologia do desenvolvimento, na psicologia da aprendizagem, mas também o conhecimento do aluno em contexto. O nosso aluno é um aluno real, que vive num contexto sociocultural real, e é preciso a gente conhecer para ajudá-lo a fazer relação disso com o conhecimento matemático, no caso. O conhecimento dos contextos educativos, que está relacionado ao anterior, né, o próprio ambiente, a comunidade onde a escola está, onde esses alunos vivem, as características culturais desse ambiente, e o conhecimento mais amplo das finalidades educacionais, ligado aos aspectos dos fundamentos históricos e filosóficos da educação, no sentido de pensar que homem eu estou tentando ajudar a formar, para que sociedade. Diante da compreensão dessas finalidades,
Eu vou pensar o ensino da matemática que inclui ou o ensino da matemática que exclui. Né? Um ensino da matemática que vai me dizer que nem todos conseguem aprender, porque aquilo é muito difícil, ou um ensino da matemática que aproxima essa matemática do dia a dia, que busca compreender as características de aprendizagens dos alunos, para intervir com estratégias de ensino exatamente onde estão essas lacunas conceituais. E aí o Schumann vai dizer que esses conhecimentos têm pelo menos 4 fontes. A formação acadêmica, que a gente tem na universidade, né, para a disciplina que vai ensinar, no caso, a licenciatura em matemática, o contexto e os materiais institucionais do processo educativo, como currículo, livro, didático e muitos outros materiais, os descritores das avaliações, agora a gente tem aí a BNCC, que temos que compreender e buscar formas de efetivar essas unidades, esses objetos de conhecimento nas aulas. Os resultados das pesquisas, é muito importante tomarmos conhecimento, e aí é um braço complicado, porque o distanciamento entre a universidade e a educação básica faz com que esses resultados não cheguem. E os saberes advindos da prática. Obviamente que eles são fontes importantes de conhecimentos, mas ainda muito carentes de mapeamento desses saberes, de uma reflexão sobre eles, que permita o diálogo com a teoria e permita construir conhecimento novo. Muitas vezes fica só em torno do fazer e a gente não consegue avançar, tomar consciência. Então, falando mais especificamente da parceria, porque eu estou usando ainda parceria mesmo, entre ESA e escolas, a gente vê algumas possibilidades e alguns desafios. Um primeiro ponto que eu já venho colocando desde o início é o distanciamento que há entre as instituições formadoras de professores. Pensando que as duas instituições, né, a Instituição de Educação Superior, a IES, e a Instituição de Educação Básica, a escola, são formadoras, a gente ainda tem um distanciamento muito grande. E aí isso acarreta em quê? Acarreta em que no curso de formação inicial se tenha modelos idealizados da formação, do aluno, da docência, e aí quando você chega na escola é aquele susto, né, porque essa idealização ela não é real. Então, é necessário projetos que aproximem, além do estágio supervisionado, das práticas de ensino, que possam fazer, aproximar e ajudar a estabelecer esse diálogo. E aí se coloca uma contradição, porque a escola é um locus de aprendizados e de desenvolvimento profissional desse professor, mas a formação ela ainda é dicotomizada, teoria para um lado e prática para o outro, com a ideia da cultura geral e do saber específico. Daria uma outra live falar da formação inicial, tanto na licenciatura em pedagogia como na licenciatura em matemática, mas não é esse o nosso propósito, mas essa é uma questão que a gente enfrenta, e projetos de aproximação são uma das saídas, né? O Zeitner vai dizer que a busca de parcerias entre a universidade e a escola de educação básica é uma possibilidade, com todos os desafios que traz, importante para a formação dos futuros professores e também dos professores da Escola de Educação Básica em formação continuada. O Canário traz a ideia de que a formação inicial é um espaço específico de aprender a aprender com a experiência, né? Desse olhar para a experiência que exige instrumentos de coleta de dados, quando eu vou trabalhar com pesquisa, que exige uma compreensão de que a experiência vai me dar elementos formativos, eu vou aprender, inclusive, com as experiências que não são bem-sucedidas. Tudo é dado de investigação, é dado de aprendizado, quando a gente consegue transformar a vivência realmente em experiência, quando a gente consegue fazer essa reflexão que ajude a tomar consciência, porque no ativismo da escola, que é um lugar de muita atividade, muita ação, a gente vai vivendo, vai fazendo as coisas, e não tem, muitas vezes, o espaço e o tempo para refletir e para construir conhecimento em cima daquilo que se faz. Então, a formação, ela para Canário ainda, ela precisa buscar compreender, precisa ajudar o estudante da licenciatura e o professor na escola a compreender as relações dinâmicas que existem entre a formação e o mundo do trabalho. O campo de atuação desse professor, né? Então, formadores e professores da escola básica são reconhecidos como dotados de conhecimentos e de saberes, que podem comungar, colaborar na formação. O Zeitner fala de um terceiro espaço,
que nem é a universidade, nem é a escola, mas é um espaço na confluência dos dois, é um espaço que não é físico, esse espaço de interação entre as duas instituições na formação. E aí eu trago, nessa perspectiva de começar a pensar os modelos de aproximação, Weiland e Marcelo definem 4 modelos de aproximação entre IES e escolas, dentre os quais acontecem experiências de estágio, de prática de ensino, de pesquisa, de extensão. Um primeiro modelo é o da justaposição. As duas instituições trabalham juntas em algum projeto, ou, por exemplo, a escola recebe os estagiários, mas não há uma interpenetração. A teoria ainda está na universidade, a prática na escola. Um segundo modelo de consonância traz a ideia de que a escola vai repetir exatamente o que a universidade demanda, o que a universidade prescreve, né? Então, as teorias, os modelos empíricos da universidade vão ser reproduzidos na escola, né? O formador precisa ter essa certeza que vão ser reproduzidos. Está dentro daquela racionalidade técnica. O modelo de dissonância crítica, que busca superar essa dicotomia teoria e prática, olhando para a construção de conhecimento na prática do professor, através da reflexão, se utilizando de instrumentos para essa reflexão, como diários de aula, diários reflexivos, que vão ajudar o professor a olhar para essa prática, né? E a ressonância colaborativa, que extrapola a dissonância crítica, porque ela acontece em diversos projetos comuns, diversos projetos em que os sujeitos dessas duas instituições têm aproximação, têm objetivos comuns, e aí, de fato, numa tentativa de realizar colaboração. Então, não é só no estágio, mas é numa série de projetos possíveis de ser realizados, e que vai também extrapolar o contexto da escola, no sentido de pensar os condicionantes externos, de pensar a escola, o ensino, a formação de professores situada histórica e culturalmente nesse exercício colaborativo. E aí, falando mais especificamente dessa categoria da colaboração, a gente traz aqui o apoio em Ibiapina, inicialmente, que vai dizer que a pesquisa colaborativa é o tipo de pesquisa em educação que busca aproximar as duas dimensões base da educação, a produção de saberes e a formação contínua dos professores. Então, a pesquisa que se dá também por meio da formação e a formação por meio da pesquisa. Então, ela vai trazer uma discussão sobre a pesquisação, que se consolida na educação brasileira a partir dos anos 80, né, com o objetivo de intervenção, de transformação da realidade, mas também na concepção de alguns autores de emancipação dos indivíduos. E é nessa perspectiva que ela vai situar a pesquisa colaborativa que ela discute, né? Então, os professores reconhecidos como uma comunidade crítica, que questiona, que reflete, que redimensiona suas práticas, a pesquisação ancorada naquelas 3 racionalidades, né, técnica, prática e emancipatória também, porque ela não acontece só em colaboração, a pessoa pode sozinha realizar uma pesquisação num determinado espaço. Mas a pesquisação emancipatória, que é a que ela vai advogar, ela vai colocar os professores no centro da investigação. Sai da ideia de investigar sobre o professor para investigar com o professor, em colaboração. Então, a colaboração como eixo estruturante da formação e da pesquisa. Então, nessa perspectiva da pesquisação emancipatória, ela tem 3 princípios básicos, que são a colaboração, os círculos reflexivos, que aí tem uma metodologia para que essa reflexão aconteça. Quando a gente fala de reflexão, esse é um conceito, uma palavra totalmente polissêmica, tem muitos sentidos para ela, mas a reflexão precisa de um embasamento teórico-metodológico para ela acontecer realmente de forma a tomada de consciência. E nos círculos reflexivos, a Ibiapina vai trazer a ideia de que é preciso descrever, informar, confrontar e reconstruir. E aí tem uma série de perguntas, como, por que eu fiz tal coisa? Por que eu tomei tal decisão naquela aula? Como eu fiz? Qual era o meu objetivo? Muitas vezes não está claro, né? Mas a reflexão vai trazer essa possibilidade de tomada de consciência. E a coprodução de conhecimentos entre pesquisadores e professores.
O que não significa que esses dois sujeitos têm os mesmos conhecimentos nem os mesmos papéis nessa colaboração, mas é possível, a partir da colaboração, a coprodução desses conhecimentos, a partir dessas reflexões, da compreensão de como acontece na prática o ensino, a intervenção na aprendizagem, na não aprendizagem do aluno, a avaliação e outros elementos. Então, a pesquisa colaborativa, ela vai trazer como base, como princípios, a coprodução de conhecimentos voltados à mudança na cultura escolar e o desenvolvimento profissional docente, porque essa é a ideia. E não é só do professor da educação básica. O pesquisador também vai estar vivendo esse processo de desenvolvimento profissional. Afinal de contas, a gente faz a pós-graduação, aprende a pesquisar, mas a gente não aprende tudo da pesquisa, não aprende tudo de orientação, por exemplo, de um bolsista de iniciação científica, dessa relação com o professor da educação básica, a pesquisadores que nunca foram da escola, e esse é um espaço maravilhoso de se aprender os saberes diferentes, né? Então, pesquisar nessa forma colaborativa implica que professores e pesquisadores tenham um projeto comum, precisam estar envolvidos em projeto comum de melhoria do desenvolvimento profissional e da escola e da aula de matemática, por exemplo. Projeto comum não significa que eles querem as mesmas coisas, querem todas as mesmas coisas e têm os mesmos saberes, mas eu preciso ter alguma identificação com esse projeto. Algo que é meu precisa ser implicado por esse projeto. E aí o Fiorentini vai falar do trabalho colaborativo, que pressupõe exatamente voluntariedade, né, a vontade de participar, a identidade, eu me identifico com algo do que está acontecendo desse projeto, faz sentido para mim, e a espontaneidade. A liderança compartilhada, ou a corresponsabilidade, e isso não é fácil, isso não é simples, isso não acontece de uma hora para outra, mas os sujeitos vão, nessa tentativa, né, porque a colaboração, o trabalho colaborativo, ele pressupõe uma diminuição das hierarquias. E, nesse sentido, a liderança compartilhada ou a corresponsabilidade não é algo que eu demande, olha, você agora vai liderar, vai fazer tal coisa, mas é algo que as pessoas vão se sentindo corresponsáveis, vão assumindo os papéis, né? E o apoio e respeito mútuos, tanto o apoio afetivo, como o apoio teórico, muitas vezes, o apoio da experiência prática, em que o grupo possa, de fato, contar uns com os outros e, a partir disso, refletir e construir conhecimento. A colaboração, ela pressupõe essa tomada de decisões democráticas, né, um caminhar para essa diminuição das hierarquias. Claro que não há a condição de que todas as hierarquias sejam quebradas, porque, por exemplo, quando você pensa num projeto de pesquisa, quem vai submeter é o professor da universidade, né, o nome dele tem que ir como coordenador, mas não necessariamente esse precisa ser um projeto que só ele coordene, né? Então, nessa perspectiva da colaboração ser um eixo, a ação comum e a comunicação. Então, esses elementos vão definir a ideia de colaboração. A colaboração acontece exatamente nessa interação dos diferentes sujeitos com diferentes saberes, que eu já falei. Então, o professor, ao analisar suas práticas pedagógicas, ele está trazendo os seus saberes, do seu fazer, da sua experiência. O pesquisador, ao organizar as etapas da pesquisa, da formação, também está trazendo isso, mas isso precisa ser realmente trazido para o grupo, isso precisa realmente ser colocado como aprendizado nesse grupo. E aí eu passo a trazer algumas experiências vividas, e eu intitulei as primeiras de possibilidades formativas na tentativa de efetivar parcerias / colaboração com a interrogação, porque eu não tinha tanta clareza conceitual. Colaboração é outra palavra polissêmica, né? A gente pode achar que colaborar é fazer um trabalho junto, simplesmente. E aí o Fiorentini vai trazer o conceito de cooperação, né? Operar com, trabalhar junto. E a colaboração, ela tem todos esses princípios anteriores que eu citei. Então, foram alguns projetos em que eu tentei essa efetivação de parceria entre a educação básica e superior, e intuitivamente alguns elementos de colaboração, né? Porque não havia, eu falo intuitivamente, porque não havia intencionalidade. A Ibiapina diz que a colaboração não é algo natural, tem que ser aprendido.
A professora Marcília chama a atenção no algo que eu acho muito importante, que não é que não seja natural, é que não é social. Nós vivemos numa sociedade que não está preparada para colaborar. Pelo contrário, uma sociedade que exalta o individualismo. E aí na contramão, trazer a ideia da colaboração. Então, por exemplo, no estágio supervisionado, a gente trabalha com a formação através da pesquisa, né? Nessa perspectiva de que o aluno vai para a escola aprender, ele não vai só praticar, que é um dos princípios que Pimenta e Lima trazem para o estágio. E aí a gente tem tentado trabalhar com a ideia de coformação, né? De trazer o professor, o supervisor do estágio, para se compreender como um coformador lá no espaço da escola. Trabalhado com a comunicação, a negociação e as responsabilidades mútuas, que são elementos da colaboração que a Ibiapina traz, e o Fiorentini também. E trabalhamos a reflexão, a sistematização das reflexões feitas pela escrita de artigos, de relatórios e de memoriais de formação, né, como os dispositivos pedagógicos e críticos de reflexão. Uma outra experiência que nós vivemos no IFCE de Canindé, quando eu estava ainda lá no campus Canindé, tem vários alunos aqui do campus Canindé, foi um projeto de extensão intitulado Matemática, Linguagens, Práticas e Formação Docente. Nesse projeto, eu pude começar a realizar um sonho antigo meu, que era ter no mesmo grupo de estudo professores pedagogos, que ensinam matemática nos anos iniciais, e professores licenciados em matemática, que ensinam matemática nos anos finais. Meu olhar é sempre voltado para o ensino fundamental, tá, gente? Eu sei que aqui tem muita gente do ensino médio, mas não que as questões do fundamental não apareçam também no médio, né? Afinal, os fundamentos dos conhecimentos matemáticos que deveriam ser consolidados até o 9º ano, infelizmente ainda não são tanto. A gente já conseguiu avanços aí nos índices de avaliação, mas a gente ainda não tem essa consolidação total. Então, nesse projeto, a gente iniciou levantando as necessidades formativas dos professores. E fizemos estudos com eles que começaram lá do conceito de número, que é algo lá da educação infantil, mas que não se consolida lá. Passando pelo sistema de numeração decimal, pelas operações, e aí você vai me perguntar, os professores não sabiam somar, não sabiam SND? Não, eles sabiam. Mas o que a gente queria refletir era, por exemplo, o aluno só consolida a compreensão do sistema nas operações, e as operações em situação. O Arme Efetui não ajuda nessa consolidação, ele treina um procedimento algorítmico. Então, todos esses elementos iam sendo trazidos, e a gente ia discutindo, fazendo as leituras nos teóricos que nos ajudavam a entender por que aconteciam algumas dificuldades dos alunos, e eram pensadas atividades para os professores experimentarem nas salas. Depois eles traziam e a gente ia trabalhando dessa forma. Mas a gente tinha encontro semanal de estudo com os bolsistas no IFCE, planejamento, estudo, e depois o encontro de formação com os professores na escola. Então, a gente não fazia uma interpenetração maior, né? Era um começo, uma tentativa de aproximação, mas ainda da forma que conseguíamos naquele momento. E a gente vai refletindo, né, as decisões tomadas e vai tentando avançar nesse processo. Uma outra atividade foi o PIBID, quando eu coordenei de 2012 a 2014, também lá em Canindé, em que a gente tentou essa aproximação com a escola, já com alguns outros elementos. O professor supervisor vinha estudar com a gente no IF, a gente trabalhou com a aplicação de um teste diagnóstico com os alunos, naquela época foi essa compreensão, e a partir daí fizemos um trabalho em cima dos erros e das dificuldades dos alunos. Muitos desafios, a escola não compreendia muito bem o que o PIBID estava fazendo ali, quais eram as intenções, o próprio professor supervisor na época também teve dificuldade, era tudo muito inicial, mas a gente foi aos poucos conseguindo essa abertura. Por exemplo, quando eu pedi para os meninos, os bolsistas participarem de um planejamento, a escola estranhou muito, né, e a gente compreende, porque de fato não é algo natural, não é algo tão simples, mas aos poucos a gente foi cavando espaço e fomos conseguindo, a escola abriu portas, e esse trabalho possibilitou alguns aprendizados dos licenciandos em relação à aproximação com a escola, a profissão docente, a escola como esse espaço de coformação,
E aí eu trago aqui o depoimento de um bolsista, que ele diz assim: na realização das oficinas, partimos sempre de uma vivência dinâmica, jogo, trabalho com material manipulável, para depois questionar com os alunos e formalizar o raciocínio. Por fim, vinham os exercícios, momento de sistematizar o que estava sendo reaprendido. Quando a gente levou essa ideia de partir da vivência para depois formalizar o conhecimento matemático, o professor achou que isso não ia dar certo, porque a tradição é explicar a teoria e depois ir para o exercício, e nós fomos testando e vendo as possibilidades, as dificuldades também, mas isso foi muito interessante e trouxe muitos aprendizados, tanto para os bolsistas quanto para o professor supervisor. Uma outra fala aqui de outro bolsista, que ele diz assim: consideramos que o subprojeto está proporcionando a nós bolsistas a construção de conhecimentos pela articulação entre teoria e prática, visando um espaço de coformação amplo e diversificado, e que a escolha pelo trabalho com as oficinas tem contribuído com esse nosso aprendizado, por favorecer o estudo e a utilização de metodologias inovadoras, dentre as diversas tendências metodológicas da educação matemática, gerando práticas que priorizem a reflexão sobre como se aprende, como se ensina mediante as adversidades. Eu quero chamar a atenção para esse final, porque era isso que a gente tentava puxar nos momentos de reflexão com os bolsistas. O que eu aprendo nesse espaço de co-formação que é a escola, inclusive com as adversidades que as escolas reais têm, que nós sabemos que têm. Esse projeto proporcionou a produção de artigos, apresentação em eventos, produção de TCCs, e ainda uma tentativa frustrada de que o professor escrevesse conosco. Isso a gente começou lá desde o projeto de extensão, o projeto de extensão também trouxe publicações, mas a gente não conseguia que o professor produzisse conosco, né, viesse para a escrita. Isso também não é algo simples, isso leva tempo, porque, como eu falei lá no início, as experiências práticas, infelizmente, não costumam ser relatadas com frequência. Isso é algo que a gente precisa realmente intervir. Então, a gente tentou que o PIBID fosse esse terceiro espaço de que fala o Zeitner, onde formadores, licenciandos, estudantes da educação básica, docentes da educação básica, pudessem trabalhar em parceria, né, numa tentativa de colaboração. E agora eu trago outras experiências que eu estou chamando de possibilidades formativas na intencionalidade de efetivar a colaboração entre a educação básica e superior. Porque agora, depois de todas as reflexões feitas, a gente tem tentado, como uma utopia, né, chegar à colaboração, trabalhar de forma colaborativa, ter a colaboração como um eixo de formação. E aí a colaboração nessa perspectiva da Ibiapina, do Fiorentini, não essa palavra polissêmica. Primeiro eu trago uma experiência do projeto de pesquisa desenvolvido de 2018 a 2019, que foi o projeto de desenvolvimento profissional e letramento estatístico de professores do ensino fundamental, o DESTAT. O DESTAT é um projeto liderado pela Universidade Estadual de Santa Cruz, de Ilhéus, na Bahia. Teve 9 universidades no Brasil todo, trabalhando em parceria, no Núcleo Ceará, UFC, US e IFCE. E esse projeto, ele aconteceu nessa tentativa de um trabalho em rede, né? Aliás, ele aconteceu como um trabalho em rede na tentativa de constituir um grupo colaborativo. Então, aqui no nosso Núcleo Ceará, a gente tinha na UFC professor Aires e a professora Jusileide com seus estudantes, na US de Fortaleza, a professora Marcília, o mais, né, como um todo, na US em Itapipoca, a professora Larissa Santana, que também está aqui nos assistindo, e eu lá em Canindé. Tem alguns alunos que eu já vi aqui lá de Canindé que estiveram nesse projeto. Então, nesse projeto, a gente tentou essa constituição de grupo colaborativo. E aqui eu trago algumas análises a partir da experiência de Itapipoca. Em Canindé, a gente trabalhou com professores dos anos finais, do ensino fundamental, em Itapipoca, dos anos iniciais, e em Fortaleza, dos anos iniciais. Então, os avanços e os distanciamentos nessa tentativa de constituição de um grupo colaborativo entre IES e a educação básica. Então, avanços que foram percebidos lá no grupo de Itapipoca foi, ao longo do projeto, o maior protagonismo dos bolsistas que aconteceu a partir de um determinado momento. Inclusive os bolsistas assumindo papéis no encontro de formação junto com os professores. E isso foi ponto alto
para a aproximação dos professores, dessas professoras, e também dos bolsistas. Um outro avanço foi as reflexões feitas sobre o próprio trabalho em grupo. O grupo estava estudando educação estatística. Esse projeto ele se dava baseado no letramento estatístico de Idugal e no ciclo investigativo de Wilde Fancook e Casorla e Santana. O objetivo de se trabalhar o ciclo investigativo para se vivenciar um processo de pesquisa e construir a própria investigação, os instrumentos de coleta de dados, vivenciar a coleta, tabular os dados, construir os gráficos, as tabelas, etc., que é algo que a BNCC traz, né, como habilidades, e que antes, o próprio livro didático, ele traz muito mais a leitura e interpretação desses dados, mas não a vivência do processo de construção, e o ciclo traz isso. Então, a formação, ela visava vivenciar isso com os professores, estudar com eles, produzir uma sequência de ensino, planejar uma sequência de ensino, e eles vivenciarem nas suas turmas e trazerem esses elementos para a gente discutir no grupo colaborativo, né? Então, precisou-se também desse momento de refletir sobre o trabalho em grupo, para se compreender, porque não é natural, como eu falei antes, e não é simples. O que a gente está acostumado numa formação? A gente está acostumado com alguém que dá e um grupo que recebe. É um curso, né, nesse formato. Oficinas, a gente faz, que tem um formato mais participativo, mas um formato de grupo que estuda junto, que tenta quebrar as hierarquias, que tenta dar voz e vez a todos, não é algo, é algo mais novo, né, algo mais, que na formação continuada, é algo mais recente, digamos assim. E um outro ponto alto foi quando chegou o momento do planejamento das sequências de ensino com o ciclo investigativo, das práticas, que foi feito nessa perspectiva do trabalho colaborativo, com a participação dos bolsistas, da pesquisadora, dos professores, e os professores tiveram um envolvimento muito grande. Por quê? Porque isso se relacionava com a prática deles. Então, aparecia aí o objetivo comum de forma muito mais forte, né? E o sentido para os professores se colocava mais evidente. Alguns distanciamentos, as questões de ordem de infraestrutura institucionais, o pouco tempo para os encontros, era um encontro mensal de 2 horas, depois passou a ser só de 1 hora, por toda a dinâmica da escola. Realmente é difícil entrar com um trabalho assim dentro da escola. Um outro distanciamento, as lacunas nos conhecimentos dos professores, tanto o conhecimento do conteúdo, né, o conhecimento da estatística e o conhecimento matemático, mas também lacunas no conhecimento didático do conteúdo, de como eu vou trabalhar a estatística, naquela concepção do Schumann, né, o conhecimento didático desse conteúdo específico. Por quê? Porque as aulas de estatística eram basicamente atreladas ao uso do livro didático, a essa leitura e interpretação de gráficos e tabelas e resolução de exercícios nessa perspectiva. Nas séries mais adiante, aí você tinha, né, os cálculos das medidas de tendência central, média, moda, mediana, mas sem vivenciar esse processo de coleta e análise de dados para compreender de uma forma mais crítica os resultados a partir dos dados. Então, as decisões num grupo colaborativo, elas precisam ser partilhadas. Muitos desses elementos que eu falei aqui foram decisões que foram sendo tomadas ao longo do caminho. Você vai vendo o que está dando certo, o que não dá, mas discutir com o grupo, né, que isso possa ser o máximo possível partilhado com o grupo. Então, os movimentos eram refletidos nessa tentativa de aprender juntos, em colaboração. Inclusive, aquilo que não dava muito certo, aquilo que não ia muito bem. Uma outra tentativa, vamos dizer assim, uma outra experiência. Só ainda sobre o Destat, eu quero falar da live que teve ontem da SBEM Ceará, em que a professora Mariângela apresentou a dissertação de mestrado dela, onde ela trabalhou com o ciclo investigativo com professoras dos anos iniciais, em uma formação, e a professora Lisiane Castro apresentou um trabalho de investigação na literatura, de levantamento da literatura, sobre a educação estatística, o letramento estatístico, que ela vem fazendo para a tese de doutorado dela, e esses trabalhos, eles estão dentro ainda dessa pesquisa, né, que ainda tem muitos dados para a gente colocar na rua. Vai sair um capítulo de livro desse material de Itapipoca que eu relatei no ano que vem, né, de autoria da professora Larissa Santana, minha e da Marcília,
E tem outras dissertações, tem outras pesquisas de mestrado do Grupo Mais dentro desse projeto, né, como a pesquisa da Gleiciane e a pesquisa da Shirley, que estão em andamento. Então, nós temos agora uma outra pesquisa acontecendo no grupo, que é também uma formação na tentativa de constituição de um grupo colaborativo, que é o FORPEM. O FORPEM é um projeto intitulado Formação Colaborativa de Professores que Ensinam Matemática. Mais uma vez, a gente está com professores do ensino fundamental todo, das 9 séries, e o projeto começou, é um projeto SFCE, começou para ser trabalhado Fortaleza e Itapipoca, né? Fortaleza, o SFCE, e Itapipoca, a professora Larissa, lá na UES. Começamos em 2019, no segundo semestre, com os estudos com os bolsistas de IC, com os primeiros contatos com as escolas, e a ideia inicial era trabalhar em paralelo 2 escolas, uma em Fortaleza, outra em Itapipoca. Começou localizado dessa forma, nós chegamos a procurar as escolas, aqui, diferente do Destat, a gente já tinha tomado a decisão de não começar com um teste de sondagem, um teste diagnóstico sobre os saberes dos professores, mas levantando as necessidades formativas que eles demandavam, né, sobre o que eles queriam estudar, sobre o ensino de que conteúdos eles pensavam que era preciso estudar, discutir, elaborar material, o que eles achavam que os alunos deles tinham mais dificuldades de aprender, e como intervir nessa não aprendizagem. Então, fizemos um formulário, levantamos essas necessidades, e aí veio a pandemia. Então, com a pandemia, em fevereiro, a gente fez esses primeiros contatos, começamos a planejar tudo para iniciar em março, e a pandemia nos deixou de mãos atadas. Passamos 2 meses pensando como as coisas iam ser, as coisas ficaram meio paradas ali, né, na segunda quinzena de março e o mês de abril, e um professor, isso é uma coisa muito interessante de relatar, um professor da educação básica de Itapipoca, procurou a professora Larissa para perguntar, e aquele trabalho que a gente começou, aquela formação vai acontecer, como é que vai ficar? E sugeriu de fazermos isso de modo virtual. A Larissa estava fazendo os encontros com os bolsistas dela virtualmente, e ele sugeriu. Então, os aprendizados da pandemia, né, lado ruim, algumas possibilidades de aprendizado, e aí começamos os encontros virtuais em maio. Nesses encontros, nós temos alunos da graduação e da pós, professores da educação básica, pesquisadores e até gestor escolar. E não ficou só nos professores das escolas municipais dessas 2 cidades, né? Nós temos hoje outros professores de outras escolas, até de escolas estaduais, de escola privada, que estão conosco nessa tentativa de estudar junto, de nos constituir um grupo colaborativo, que estuda junto, que planeja possibilidades, atividades para a escola, que reflete sobre os resultados dos alunos e que tenta essa colaboração como eixo da formação. Esse projeto está em andamento. Então, por fim, eu aponto, né, a gente aponta aqui, porque isso é uma produção coletiva, a gente aponta ganhos da formação inicial e continuada ao acontecer, né, em colaboração, tendo a colaboração como eixo estruturante, ganhos entre os sujeitos que compõem essa formação, inclusive os pesquisadores, os formadores. Eu falo assim, inclusive, porque muitas vezes há uma falsa impressão de que quem está na academia já sabe tudo, mas sabe muita coisa de algumas coisas, e quem está na escola sabe muita coisa de outras coisas. E juntando isso, a gente tem muito mais saberes em comunhão, né? Inclusive para a formação dos alunos da licenciatura, para a formação inicial. A gente aponta os desafios políticos e institucionais para essa colaboração acontecer entre a educação básica e superior, né? Por exemplo, a gente começou indo às escolas, procurar as escolas, como fizemos antes no Destat, mas hoje o grupo é muito mais um grupo que quer estar junto estudando aqueles assuntos. Olha lá a voluntariedade que fala o Fiorentini, né? E também a identidade com que está sendo proposto, com que está sendo discutido, decidido, produzido. Um outro elemento que eu chamo a atenção é a necessidade de clareza das responsabilidades das instituições de formação e dos sujeitos. A pesquisa ela foi submetida nas órgãos de fomento,
ela foi escrita por algumas pessoas e não por todos, mas hoje ela está ganhando outros elementos e está também sendo flexibilizada, óbvio, porque a pesquisa não pode ficar engessada, né? Ela tem elementos que a constituem como pilares, mas ela vai se construindo em alguma medida também a partir da dinâmica do grupo. E a intencionalidade de colaboração. A colaboração não é uma coisa que acontece ao acaso. Por acaso houve colaboração. Como talvez tenha sido lá naqueles primeiros projetos que eu coloquei. Embora era algo que eu queria, parceria, mas não havia atividades, momentos, elementos que fossem deflagradores dessa colaboração, como agora a gente tenta realizar. E, além disso, da intencionalidade de colaboração, a necessidade de apoios mútuos, apoios dos pesquisadores aos professores, aos alunos de IC, aos alunos da pós, dos professores aos pesquisadores, para que a gente, de fato, caminhe nessa intenção de constituir um grupo colaborativo verdadeiramente, né? Então, é isso, eu trago aqui algumas referências que eu citei, e agradeço por vocês terem me ouvido aí por quase 1 hora e fico aguardando as considerações. Professor, uma belíssima apresentação. A gente está assim, cheio de elogios para a senhora no chat, no grupo. Foi realmente muito especial. E a senhora relatou aí uma angústia que eu vivo, que sou professora de pedagogia e das turmas de matemática, e eu mencionei até no chat que a gente tem um problema grande, que a pedagogia, parece que o sujeito que escolheu a pedagogia queria fugir da matemática, porque achava que ali não haveria matemática. E, de certa forma, não há muita matemática mesmo, porque falta muito esse conteúdo nos cursos de pedagogia. Eles precisariam ser muito mais trabalhados, porque aquela criança que vai receber aula desse professor que não gosta de matemática, ou que não aprendeu matemática suficiente, ela vai ter um problema de alguma maneira, porque o professor não vai passar isso de uma maneira adequada. E o professor de matemática precisaria de muito mais estudo sobre didática, né, e sobre essa parte pedagógica do que ele recebe nos cursos de matemática. Então, a minha angústia vive entre um curso e outro, tentando levar aquilo que eu vejo que dentro da pedagogia é especial para os cursos de matemática, e dentro da matemática, tirando aquilo que é muito importante e levando para os cursos de pedagogia. Então, a senhora me representa, a senhora falou a minha vida e as minhas angústias. E esse grupo colaborativo que a senhora falou, tanto entre licenciandos quanto professores que estão no chão da escola e a academia, ou os licenciandos através do estágio, que também sou professora de estágio, isso seria o céu para nós, porque traria elementos maravilhosos para o desenvolvimento da educação, não só da educação fundamental, do básico, mas também do superior, porque levaria elementos que os alunos, os licenciandos que estão lá na universidade, não têm a vivência que o professor que está na escola tem, né? Então, eu queria lhe fazer uma pergunta, e depois vou abrir para todos fazerem a pergunta. Professora, a senhora acha que existe a possibilidade da gente mudar o currículo dos cursos? Annelise, essa é a pergunta do milhão, né? Dos cursos de licenciatura, você está falando? Sim. Assim, isso é um problema histórico, né? A gente precisa remontar a história da educação brasileira e a história da própria formação. Inclusive, assim, olhar para a pedagogia, para a licenciatura em matemática, durante muito tempo ficou-se nessa discussão, quem está na pedagogia não sabe matemática, quem está na matemática não sabe sobre pedagogia, e aí por isso que eu disse que era um sonho meu juntar esses dois sujeitos na formação continuada.
De fato, muita gente não se dá conta, não é nem que não goste apenas. Tem o não gostar, que é um pouco fruto da nossa falta de inclusão dentro do ensino da matemática, né? Às vezes a escola da educação básica deixa um aluno realmente com rejeição à matemática. Mas o aluno que vai para o curso de pedagogia, muitas vezes ele nem sabe que ele também vai estudar para ensinar língua portuguesa, para ensinar matemática, para ensinar ciências da natureza, para ensinar história, geografia e outros elementos que apareçam no currículo, dada essa polivalência. Então, é um curso que forma vários profissionais num único curso, muitas vezes de 4 anos, né? Forma o gestor educacional, o pesquisador em educação, o professor da educação infantil, o professor dos anos iniciais, é muita formação para um curso só. Então, essa é uma característica da identidade do curso. Então, não adianta a gente ficar brigando, não sabe isso, não sabe aquilo, porque é uma característica da identidade. Assim como uma característica da identidade da licenciatura em matemática é uma falta de identidade, porque a gente, embora as DCNs da matemática de 2001 já tenham trazido alguns avanços em relação ao que era antes, a gente ainda está ali muito próximo do modelo 3+1, que durante muito tempo foi o modelo de formação. Então, chegando na sua pergunta, né, a mudança nos currículos. A mudança nos currículos, ela passa, no caso do curso de pedagogia, há uma discussão antiga, né, sobre esse perfil do pedagogo, e daí veio os cursos de normal superior, e outros cursos para tentar separar o pedagogo que vai para a sala de aula, do pedagogo que vai ser gestor, que vai ser pesquisador. Eu não acho que esse seja o melhor caminho. É preciso repensar essas formações, mas não esvaziando de teoria, porque senão a gente vai ter uma formação da prática pela prática, e não é essa a ideia. E no caso da licenciatura em matemática, é preciso um movimento, primeiro, Annelise, eu penso, de compreensão do que é essa formação. Eu recebo meus alunos lá na licenciatura, e a primeira coisa que eu digo para eles é isso, o curso está formatado para formar o professor. Bem ou mal, mas é isso que está nas DCNs, estudo didático, estudo psicologia da aprendizagem, etc. Então, assim, você pode nem ser professor de matemática, mas essa formação exige também esse estudo, porque é ele que vai lhe dar a possibilidade de fazer essa articulação do conhecimento específico com o conhecimento didático, né? Então, isso depende de um movimento que eu acredito que é muito mais, assim, político, no sentido dos próprios sujeitos que estão aqui na base, né? Demandar isso, essa reestruturação das DCNs, e também de uma política educacional que queira fazer isso. A gente teve em 2015 uma DCN, não, a Diretriz Curricular Nacional de Formação de Professores, que saiu com a necessidade de incorporar na licenciatura a extensão, de incorporar os elementos da pesquisa com uma carga horária maior, as práticas como componente curricular, que são avanços em relação às diretrizes. Acontece que isso não é muitas vezes compreendido e nem incorporado. A gente ainda tem um ensino superior muito à vontade aqui no Brasil, né, nesse sentido. E agora, com as DCNs de 2019, vem uma preocupação muito grande. No apagar das luzes de 2019, saiu uma outra diretriz da formação de professores, que atrela a formação, que está sendo chamada de BNC Formação, né, a Base Nacional Curricular da Formação, que atrela a formação nas licenciaturas à BNCC. Então, isso é uma redução dos conhecimentos específicos, que também não é a saída, né? Eu preciso estudar, por exemplo, pensando na licenciatura em matemática, a matemática avançada, porque eu preciso de uma compreensão que seja muito mais profunda e ampla que a do meu aluno. Mas eu preciso também estudar a matemática que eu vou ensinar para o ensino. É aquilo que eu disse antes, o professor sabe resolver o algoritmo, mas muitas vezes ele não compreende os erros, os tipos de erros que o aluno dele manifesta para fazer uma intervenção mais precisa. Tudo é falta de interpretação do problema ou falta de raciocínio lógico. Mas isso é muito amplo. Isso não traz elementos do desenvolvimento cognitivo voltado para a aprendizagem da matemática. Eu preciso estudar. E isso muitas vezes está mais na formação continuada, essa possibilidade, do que na formação inicial, que ainda é muito engessada. Então, a formação inicial, ela traz algumas possibilidades, eu penso agora, né, a partir das DCN em 2015, com as práticas como componente curricular, mas vai depender de como se faz isso na prática.
né? Se for de forma falaciosa, eu não vou ter mudança. Com os estágios com a carga horária ampliada, com a incorporação da extensão, né, que está sendo, inclusive, uma possibilidade agora para os estágios remotos, mas isso precisa, de fato, se efetivar. Então, quem trabalha na formação, nas licenciaturas, tem que compreender qual é o objetivo desse curso. É formar o professor de matemática, né? No caso da pedagogia, é formar o professor, é formar o gestor, é formar o pesquisador, é muita coisa, mas também o professor que vai ensinar matemática na educação infantil e anos iniciais. Eu não sei se eu tinha respondido. É verdade. Tony, sim, com certeza. Eu vou iniciar agora. Professora, muito obrigada. Eu vou iniciar as perguntas feitas no chat, tá, professora? Sim. E aí eu copiei todas para poder fazer eu botei aqui no Word para poder acompanhar direitinho. A primeira pergunta foi feita pelo Narciso da Costa Oliveira. Narciso, você quer fazer a pergunta ou eu mesmo faço? Você fez lá no início do chat. Se ele não se manifestar, eu mesmo pergunto. Eu vou perguntar, então. Ele perguntou o seguinte: professora Ana Cláudia, qual o desenvolvimento da matemática que há entre professor e aluno com a BNCC? Qual o desenvolvimento? Aqui quer dizer com o desenrolar, a relação existente na BNCC entre professor e aluno. Uma das críticas que a BNCC tem sofrido, né, é a redução a competências e habilidades cognitivas, né, trazer pouco os outros elementos, incluindo a relação professor-aluno. Mas não há negar que é o nosso documento curricular oficial nacional, né, é um documento prescritivo, é norma, e é a base para se estruturar os currículos das redes, né, das escolas privadas, etc. No entanto, eu penso que a efetivação disso na relação professor-aluno, se eu entendi a pergunta, precisa ir além do que está na própria BNCC. É preciso, e aí eu penso que a formação continuada é um caminho para isso acontecer. É preciso pensar esse aluno dentro das características que ele tem, dentro das dificuldades de aprendizagem, é preciso pensar a partir das possibilidades de ensino do professor, para que se possa, de fato, efetivar, né, tentativas de efetivação, dado que a BNCC preconiza como as habilidades a serem formadas, né, aquelas habilidades que não são objetivos para um conteúdo apenas, muitas vezes são, até por esse caráter de ampliação que ela faz. Você olhar de forma horizontal, né, aliás, de forma vertical as séries, você vai vendo que as habilidades vão sendo ampliadas à medida que o aluno vai passando de uma série para outra. Então, o professor precisa desse conhecimento da BNCC, precisa do conhecimento dos seus alunos, e precisa do conhecimento do conteúdo e de outros elementos para que ele possa tentar efetivar essa BNCC na sala de aula, né? E a verdade é que a BNCC ela é a base para se estruturar um currículo da rede, um currículo da escola. Então, esse currículo, ele já vai conter os elementos da BNCC, mas ele também pode conter outros que são específicos daquele contexto e da necessidade formativa daqueles alunos. Ok. Obrigado, professora. Agora, o Márcio de Lacerda fez 2 perguntas. Márcio, você vai querer fazer as perguntas feitas lá atrás? Pode só me recapitular aí as 2 perguntas, que eu já estou com várias outras perguntas aqui na cabeça. Eita, Márcio, você está animado, que bom. Você perguntou a primeira sobre a relação entre universidade e escola, como essa aproximação deve ser feita lá inicialmente. Depois você perguntou como seria a reformulação das licenciaturas, como seria necessária essa reformulação, como ela seria, e como pensar na formação continuada do professor na escola com o apoio da instituição de ensino superior. Pronto. Foi realmente essas 3 vertentes aí. Você pode ficar à vontade. Aí, Ana Cláudia, também, eu estava pensando, quando você começou a comentar aí sobre a formação continuada, eu estava dando uma olhadinha agora, nesse exato momento, enquanto você estava respondendo a outra pergunta, o material que eu recebi aqui para a nossa formação na prefeitura. Eu sou da prefeitura e sou do estado. Eu estou até lá contigo no Fortem. Não sei se você está lembrado. Sim, eu sei. Claro que eu estou.
Eu até estou com problema com a câmera, por isso que eu não abri a câmera aqui, para a gente poder se ver. Ok. Mas é assim, a formação continuada, ela é um processo que realmente tem que ser levado muito, muito a sério. E é como você falou, a gente tem visto que se preocupa muito em fazer oficina, e é um dar e um receber, mas não é aquela coisa colaborativa. Aí eu estava pensando, só uma ideia que eu tive aqui, um estalo. Seria interessante se a gente tivesse, com a formação continuada, algum tipo assim, com as universidades, a UES, faria um projeto de extensão, formação continuada, professor 1, 2 e 3, e aí lá naqueles projetinhos, formação continuada, estabeleceria o que é que o professor da matemática básica tem que saber, do sexto ao nono, o que é que o professor do ensino médio tem que saber, quais os tipos de didática que ele deveria ter. Porque o que a gente nota muito hoje, eu que participo de muitos grupos de matemática e de outros grupos além, é justamente essa falta dessa colaboração. Muitas vezes você está trocando uma ideia num grupo e diz, olha, vocês têm alguma ideia sobre o assunto fração? Porque muitos de nós, cada um tem sua didática. Dentro da própria SEDUC, por exemplo, quando eu participo de formações na SEDUC, eu sempre dou a mesma ideia. Pessoal, por que a gente não cria um grupo, ou de WhatsApp, ou um grupo... Hoje, a gente pode falar em Meet. Na época, a gente só podia falar em Classroom, né? Para justamente a gente trocar essas vivências. O professor... Rapaz, eu dou uma aula de fração assim, eu acho a minha aula bem interessante. Depois mostra aí para a gente como é que é a tua aula. E a gente vai trocando, vai colaborando. Porque a grande problemática é essa. Você vai para os cursos de formação, é uma coisa realmente assim, um pouco engessada, né? Aqueles de antigamente. Hoje em dia está mudando um pouco. Nesse curso que a gente está tendo agora da prefeitura, eles estão falando de competências socioemocionais que o professor precisa ter, né? Na DCRC, que também o professor tem que conhecer, né? Todo esse embasamento. Agora, o principal, na minha função, né, que eu acho que é a aprendizagem do aluno. O aluno tem que aprender. Não adianta o professor dominar todos esses documentos e transferir esse conhecimento para o aluno, o ensinar. É isso que eu acho que as faculdades, as IES, poderiam colaborar muito com professores, sabe, na formação continuada. E aí até pensei, por que não um projeto de extensão? A UES criar um, ou a UFC criar outro, ou os dois entrarem em conjunto, ou as três, UFC, UES e FCE, criar algo do tipo, e as secretarias de educação absorver, porque realmente eu sinto essa falta da universidade dentro das escolas. Eu vi o pessoal comentando aí no grupo, tem os estágios e tal, mas a minha escola, eu estou no 2 de maio do estado há 12 anos. Eu recebi um estagiário nessa vida toda, desses 12 anos, para estagiar comigo. Não vejo ninguém indo lá estagiar comigo. Justamente porque quando a gente tem esse contato com a faculdade, rapaz, lá na faculdade a gente está vendo isso aqui, ó, metodologia ativa, está vendo isso, está vendo aquilo. Eu conheço, porque eu participo do grupo de metodologias ativas do DENIS, do IFCE, eu participo do grupo de vocês, do FORPEN, eu participo do grupo do GPMAC, ou seja, onde eu vejo que está se estudando a matemática, eu estou ingressando porque o que eu quero? O principal fundamento do professor. Qual é o principal fundamento dele? Ensinar o aluno. Não é só pegar uma listinha, eu vou escrever fração, vou escrever do jeito que está no livro. Fração é isso, 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 dei uma lidinha no livro e agora vamos fazer os exercícios. Isso aí não é o ensinar, na minha concepção. O que é que você acha disso? As perguntas do Márcio e a discussão dele da outra live, né? É muito complexo, Márcio, o que você está trazendo. Mas, assim, tentando contemplar as tuas perguntas e, ao mesmo tempo, a tua fala, né? Você falou primeiro como fazer para essa aproximação entre a IES e a escola. Quando a gente pensa em formações em larga escala, né, é mais complicado a gente pensar elementos de colaboração, mas não estou dizendo que é impossível, né? Em geral, isso é uma coisa que está sendo experimentada realmente em grupos menores. Até porque é possível ter indícios, é possível trabalhar de forma cooperativa, a colaboração não é, a perspectiva colaborativa não vai salvar o mundo, não é a única possibilidade, né? Não é isso que a gente está dizendo de forma alguma. Mas aí eu quero trazer o ponto-chave, que é essa percepção que a gente ainda tem, que está muito atrelada à racionalidade técnica, é muito forte em nós,
que é de alguém trazer algo para eu repetir, para eu fazer. Não estou dizendo que não é válido as experiências, são totalmente válidas, com certeza. Mas é preciso a gente pensar que as experiências precisam ser vistas e precisam ser entendidas e precisam ser refletidas e pensadas dentro do meu contexto, dentro da minha sala de aula, quais são as possibilidades dentro da minha escola, qual é a necessidade do meu aluno, qual é a intencionalidade pedagógica que eu tenho para usar recurso A ou B. Os recursos são todos muito, muito interessantes, em alguma medida eles trazem resultados, mas eu preciso saber exatamente o que, para que e por que usar, né? Então, eu fico muito preocupada quando a gente ainda insiste apenas nessa forma de formação, e que a colaboração vem trazer uma contraposição, que é preciso a gente estar em formação dentro de um contexto real, para refletir sobre ele. Então, todos esses outros elementos, os cursos que nós fazemos, as lives que assistimos, os vídeos do YouTube, eles são importantes, eles nos dão, eles vão enriquecendo o nosso repertório, mas é preciso a gente ter uma compreensão, quando eu vou lançar a mão desse meu repertório, o que eu quero com esse recurso? O que eu quero que o meu aluno aprenda? O que eu preciso compreender sobre a aprendizagem de fração, por exemplo, para que eu possa tentar propor atividades mais efetivas para a aprendizagem do meu aluno. Então, nesse sentido, acho que a gente precisa pensar a formação dentro dessas racionalidades e compreender que elas têm limitações, mas também têm possibilidades. Então, essa aproximação da IES com a Escola de Educação Básica, ela acontece a partir dessas várias atividades que eu relatei, de muitas outras, de muitos outros projetos, o próprio PIBID, o Residência Pedagógica, e outros projetos institucionais, ou até mesmo extra-institucionais, que acontecem, colaborações muito importantes nesse sentido. Com relação ao currículo de matemática, eu não me lembro se você falou do currículo da escola ou da licenciatura, agora fiquei em dúvida, que eu anotei aqui, com relação ao currículo. A licenciatura. Isso, o currículo da licenciatura tem um pouco a ver com a pergunta da Annelise antes, né? A gente precisa primeiro ter clareza do que é formar o professor de matemática, né? Que a licenciatura forma o professor de matemática. Então, o conhecimento matemático está dentro, claro, óbvio, mas não é só ele que define a formação desse profissional, ele não é suficiente. Então, muitas vezes você atua na licenciatura em matemática, mas não tem essa clareza, não direciona a formação, a estruturação didática da tua disciplina para o professor que vai ensinar matemática. Então, continua-se o ensino meramente procedimental, como se faz na educação básica também muitas vezes, e o aluno não compreende os porquês, né? Uma coisa que eu gostava muito de fazer, gosto de fazer com meus alunos da licenciatura, eu coloco o algoritmo 13 dividido por 2. Aí os meninos, dá 6, eu vou ter que colocar uma vírgula, boto um 0. Por que bota vírgula? Por que bota 0? Professora, porque a regra é essa, se sobrou 1, né, 6 vezes 2 dá 12, vai sobrar 1, 13 menos 12, e eu coloco 0 e boto a vírgula no 6. Mas por quê? Professora, porque é assim. Por que é assim? Então, o procedimento, eu não tenho dúvida que os alunos sabem, mas muitas vezes a epistemologia mesmo da matemática, voltar ao sistema de numeração decimal, compreender que eu pego a unidade, né, e eu desmancho em 10 elementos para que eu chegue no decimal, que é o que os meninos fazem, ou deveriam fazer lá a partir do material dourado dos anos iniciais, até compreender a representação algorítmica. Então, assim, são elementos que a gente muitas vezes está trabalhando uma matemática avançada, que é necessária também, mas esses elementos que vão aparecer lá na sala de aula, na hora da aula, a gente não tem clareza de como intervir neles, né? Então, é preciso pensar um currículo que olhe para esses elementos também, né? E aí, agora, com as diretrizes atuais, além dos estágios, a gente tem as PCCs, que são as práticas como componente curricular, que permeiam as disciplinas da licenciatura, ou pelo menos deveria ser assim. E aí, o que é a PCC? Dentro da minha disciplina, eu ter um espaço em que o aluno vai trabalhar a prática. Qual é a prática profissional dele? É o ensino. Então, elaborar material,
estudar um artigo que fala do ensino e da aprendizagem daquele conteúdo, vai à escola entrevistar o professor, enfim, vai fazer vai estudar e vai utilizar elementos que são voltados para a prática profissional. Então, esses são alguns aspectos que acho que o currículo pode explorar mais, mas eles estão na legislação, muitas vezes estão no PPC, no projeto pedagógico do curso escrito, mas não estão na realidade da sala de aula, porque também, às vezes, não se tem clareza da formação que está sendo oferecida, vamos dizer assim, né? E com relação à formação continuada, acho que a gente tem, sobretudo quando a gente pensa nas redes, a necessidade de ter esses momentos com muita gente, que a gente faz algo mesmo numa perspectiva mais da racionalidade técnica, né, do curso e tudo mais. Isso não é de todo ruim, mas a gente precisava ter na escola favorecer esses momentos, né? O que é o espaço de planejamento hoje nas escolas, por exemplo? Estou falando de um modo geral. O que é esse espaço? Esse espaço, pelo menos até o tempo, eu tive na escola de educação básica, o IFCE também é uma escola de educação básica, mas eu não atuo na educação básica nesse momento, né? Eu tenho atuado nesses 10 anos de IF no superior. Mas quando eu estive na escola, o planejamento era um momento de repasse de recados. Ele não se efetivava como um momento da gente ouvir os pares, da gente buscar compreender os problemas, discuti-los, não só rodando ali no miudinho da escola, mas tentar estudar sobre eles, buscar ajudas, né, fazer parcerias, nessa perspectiva de melhorar a escola e de se desenvolver profissionalmente. Então, acho que a formação continuada, ela vai precisar sempre dos dois elementos, né? Quando a gente pensa em grandes grupos, a gente tem esses momentos mais de cursos, mais numa racionalidade técnica ou prática, e quando a gente pensa no locus da escola, é possível a gente utilizar, a gente partir de uma racionalidade prática em busca dessa colaboração, dessa emancipação e dessa criticidade, né? É uma decisão política também, né? E que tem uma série de elementos de ordem institucional, mas tem iniciativas voluntárias como essa aqui. Vocês do GPMAC, né, vocês se uniram para ter esse grupo, para estudar junto, para trabalhar junto, trazem convidados para discutir. Então, voluntariedade, né, iniciativa própria, me parece que é um dos elementos que constitui esse grupo. E eu acho que a gente vai experimentando, sabe, Márcio? Vai refletindo e vai também socializando os resultados e tentando encontrar, né, como diz o Marcelo D2, a batida perfeita, porque a gente, em educação, a gente não tem a receita, né, a gente tem possibilidades, a gente tem caminhos, e acho que a gente precisa lançar a mão e refletir o que deu certo, o que ainda não deu, o que pode ser melhorado nesse caminho da formação continuada. Tá? Mas você acha que, com relação à formação continuada, não seria também, talvez, interessante essa parte que eu te falei, tipo um curso de extensão? Vocês já sabem, como você falou, o porquê. Eu acho que a gente deveria ter um curso para ensinar os porquês para os professores que já saíram da faculdade. Porque a grande maioria de nós, do nosso curso, por exemplo, no meu tempo que eu fiz o curso de matemática na UES, era praticamente matemática pura. Isso. Algumas disciplinas que tinha de psicologia da adolescência, de psicologia que era para ver e didática, eu tinha colegas que faziam matemática comigo e diziam, não vou perder meu tempo assistindo essas aulas, não, isso aí é besteira. Eu digo, cara, tu vai ser professor de matemática? Eu vou. Então, isso não é besteira não, cara. Tu precisa saber, tu precisa ter um domínio de uma didática. Tu precisa saber como atingir o teu aluno aquela aprendizagem. Então, eu acho que isso também a gente precisaria ter, sabe? E outra, o próprio coordenador pedagógico, ele não consegue fazer o papel dele. Porque qual é o papel do coordenador pedagógico? É justamente pensar no pedagógico da escola. O que é que o meu professor de matemática precisa? O que é que ele precisa de formação? Uma leitura de um texto sobre isso. Trocar ideias. Então, falta esse vínculo das secretarias em preparar o coordenador pedagógico para que esse coordenador pedagógico tenha esse preparo para poder trabalhar dentro da escola e, em concepção também, atrelar com a faculdade, porque a faculdade sabe, não, eu quero que, quando chegar o meu aluno aqui que for estudar matemática aqui no IF, ele tem que ter esse perfil. Eu preciso que o aluno saiba isso. E o que é que muitas faculdades têm? A gente já discutiu isso até no GPMAC. Muitas vezes o professor, quando chega o aluno na faculdade, ele não vai dar aquela cadeira dele inicialmente, ele dá primeiro um mês de revisão.
para poder o aluno ter uma base para poder ingressar realmente no conteúdo daquela disciplina, daquela cadeira. Muito mais de um mês, há disciplinas inteiras nessa perspectiva, né, da revisão. Pois é. Não, isso não deixa de ser interessante, essas possibilidades de cursos de extensão. Com certeza, eu só estou chamando a atenção dessas duas possibilidades, né? A possibilidade dos cursos dentro dessa perspectiva que a gente tem, mas também de um espaço dentro da própria escola para isso. E aí, para isso, eu não estou falando aqui, por exemplo, da posição do coordenador pedagógico. A gente sabe que a escola é estruturada de uma forma muito ativista. A gente passa o tempo todo agindo, é muita ação, é muita demanda, né, para coordenadores, gestores, professores, e aquilo que eu falei, a escola deveria ser um locus de formação, mas ela não é estruturada para ser. Isso é para a gente colocar para debate, para a gente pensar em possibilidades de mudança, né? Com certeza. Agora vamos dar a chance aí para os outros perguntarem. Ok, pessoal, obrigado. Diga, Fábio. Obrigado, Márcio. Agora a gente vai continuar, na verdade. A Letícia Faustino, professora, ela fez uma pergunta: quais seriam as ferramentas utilizadas pelo professor para avaliar o seu próprio trabalho? Letícia, que bom lhe encontrar aqui, querida. Letícia foi minha aluna na matemática lá em Canindé, no IFCE, e foi me orientando de TCC. Eu acabei dentro do projeto Destarte. Bom, Letícia, eu penso que, além da autoavaliação, né, que é necessário que façamos, é ouvir os alunos, né, ouvir os alunos. Acho que é importante, se a gente não conseguir fazer isso todas as aulas, mas que a gente faça isso periodicamente, e que essa avaliação feita pelos alunos, que esse ouvir os alunos, nos ajude a que a gente, de fato, use esses elementos para replanejar, para repensar a prática, para repensar o ensino, né? Isso pode ser um feedback muito importante. Ainda é muito difícil avaliar, né? Ainda há um constrangimento muito grande em apontar, por exemplo, aquilo que eu acho que pode ser melhorado. E aí precisa haver também um cuidado e um apoio com relação a isso, né? No sentido de que eu aponto elementos que podem ser melhorados e eu dou sugestões de melhoria, né? Estou falando do aluno. Isso ainda é muito difícil para o aluno fazer, mas muitas vezes ele percebe elementos na aula que não batem bem nele, que não estão ajudando a avançar, mas ele não sabe como trazer isso, como levar isso para o professor, né? E o professor também muitas vezes não está preparado, nós não estamos preparados para ser avaliados. Mas eu penso que ouvir o aluno é um caminho importante para isso. E aí é preciso estabelecer um vínculo, uma relação de confiança dentro da sala, que tem os dois caminhos, ida e volta. Porque essa relação de confiança também é para o aluno poder trazer as hipóteses dele também. Por exemplo, a aula de matemática é uma aula em que muitas vezes o aluno, numa aula mais convencional, ele não tenta resolver e fica esperando que o professor corrija para ele copiar. E aí, dessa forma, ele não se arrisca a errar, mas aí também ele corre menos risco ainda de aprender, porque ele não levantou hipótese, ele não pensou sobre a situação, ele não fez nenhum tipo de representação, ele não tentou com cálculo nenhum, e aí, com isso, ele perde a oportunidade de desenvolver uma série de habilidades, uma série de estratégias de raciocínio, de pensamento, através daquela situação, daquele exercício. Então, esse clima de confiança entre o professor e o aluno precisa ser estabelecido em mão dupla, né? Para o aluno mostrar suas hipóteses e o professor poder intervir sobre elas, e para o aluno também ter a liberdade de, em alguma medida, apontar, avaliar o trabalho do professor no sentido de sugerir, né, de mostrar assim, para mim, dessa forma, eu não estou conseguindo aprender, era preciso a gente tentar outros meios. Claro que o aluno não vai conseguir, muitas vezes, trazer sugestões mais profundas, mas se ele diz como está batendo nele, nos ajuda a repensar. Então, acho que esse é um dos caminhos, né? Peço desculpas à Letícia, que eu acabei não perguntando se ela queria fazer a pergunta. Eu acabei fazendo. Desculpa, Letícia. O professor Wellington Sabino também fez uma pergunta. Você gostaria de fazer a pergunta, professor Wellington?
Sim, essa área de formação de professor, ela é muito interessante e indispensável para nós professores. E eu venho pensando muito nisso, né? E principalmente agora com a pandemia, que a gente foi colocado para executar uma tarefa aonde a grande maioria dos professores não tinham condições, né, para poder atuar com essas ferramentas digitais, né, tecnológicas que a gente tem agora. Então, a minha pergunta é justamente nesse sentido, se existiria alguma forma de colaborar com essas pesquisas, esse projeto de forma remota, né, de estudar, de conhecer, de aprender, porque eu também tenho interesse em fazer uma pesquisa, né, fazer um trabalho nesse sentido, né, eu gostaria de se existe essa possibilidade de colaborar e de participar desses projetos de formação ao professor. A gente está, o Forpen está caminhando, né, o Grupo Mais, ele tem, na sua estrutura, o ingresso no grupo é através dos grupos de estudo, né, a gente tem grupo de estudo acontecendo, atrelado ao Forpen, o grupo está estudando exatamente experiências de colaboração e narrativas de aulas e narrativas de experiências colaborativas em um grupo colaborativo de matemática, que é o Grupo MAT, liderado pela professora Daina Carato, da Universidade de São Francisco, e estamos com as formações acontecendo no Forpen, né? A formação, ela já está acontecendo desde maio, a gente está já entrando para a finalização do semestre, e o grupo de estudo um pouquinho depois, né? Ele começou um pouquinho depois. Então, a gente pode conversar sobre o seu interesse, né? Ver a possibilidade de ingresso no grupo de estudo. Também é preciso ver se lhe interessa o que está sendo estudado, né, nesse momento, que é essa perspectiva colaborativa, e no Forpen a gente está trabalhando com as estruturas aditivas, porque foi esse o primeiro conteúdo quando a gente levantou lá as necessidades formativas. Então, a gente pode conversar depois e ver essa possibilidade, né? A gente tem um teto por uma questão mesmo de estrutura, né? A gente está trabalhando no Meet, mas a ideia de conseguir que as pessoas participem, de dar voz, né, de que elas colaborem, é aquilo que eu falei para o Márcio antes, nos coloca uma limitação, né? É um tipo de formação que para grupos grandes, de fato, fica bem mais complicado. Mas a gente pode ver isso sim, professor Wellington, tá? Agora, a próxima pessoa que fez a pergunta, professora, foi a Juliana Fernandes. Você quer fazer a pergunta, Juliana? Pode fazer, Odécio. Ah, tá bom. A pergunta... Pode falar, Wellington. Aí, nesse caso, professor, eu espero a senhora no final da live. Eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail, tá certo? E aí você me escreve, ótimo. Tá bom? Tá bom, obrigado, viu? Estava no slide, mas certamente você não copiou, eu vou colocar aqui. Pronto, a pergunta da Juliana é que será que melhoraria o ensino nos anos iniciais em matemática se os licenciados, apenas os licenciados em matemática ensinassem? Ou também não estamos preparados para isso? Juliana, essa é uma discussão também antiga, né, que se coloca, se essa seria a saída, né? E aí isso teria que mudar completamente a formação da licenciatura em matemática, porque a formação em pedagogia, ela traz uma série de outros elementos para o trabalho com a criança, que não são só os ensinos. Daí um pouco esse menos tempo dedicado aos ensinos no currículo, né, os ensinos, porque pense que o pedagogo, ele ensina todas as áreas. Mas, além disso, ele estuda em profundidade a psicologia educacional, ele estuda em profundidade a gestão educacional, a avaliação, a didática, a história da educação, aquelas disciplinas que vocês fazem, uma de cada, na pedagogia se estuda em profundidade cada uma delas. Então, precisaria mudar a formação inicial da licenciatura em matemática para trabalhar com criança, tá? Então, não sei se é essa a saída. Eu, particularmente, tenho a desconfiança, e é por isso que eu tenho insistido, de que a formação continuada, onde esses dois profissionais possam trabalhar em colaboração, pode ser um dos caminhos
para aquilo que a Annelise colocou como a contradição, né, na formação em pedagogia. Tem-se pouco ensino de matemática, isso vai ser trabalhado na formação continuada, mas também tem-se pouco ensino de língua portuguesa, ensino de ciências da natureza, as cargas horárias realmente são menores, porque tem que se estudar outras coisas. E na licenciatura em matemática tem-se pouco carga horária para a área de educação. Então, a gente tem aí essa contradição. E a matemática é a área que está desde a educação infantil na formação dentro da educação básica, né? Então, é preciso, eu penso que a formação continuada, em que esses dois sujeitos podem estudar juntos, podem trocar conhecimentos, experiências, é um caminho possível. Certamente não é o único, o melhor, o principal, mas é um caminho possível. Professora, a última pergunta agora, tá? Do Isaquiel Teixeira Marques. Você quer fazer, Isaquiel? Não, eu mesmo faço. Porque ele diz o seguinte: qual a relevância da engenharia didática para um licenciado em matemática e para o aluno desse professor? Tá. São várias as teorias que nos ajudam a pensar o ensino, né, e a estruturar o ensino. A gente tem a engenharia didática, a teoria das situações didáticas, e outras teorias também de aprendizagem que apontam elementos para o ensino, como os campos conceituais, as representações semióticas, e aí eu estou falando aqui mais da didática da matemática francesa, né, especificamente, mas há outras dentro do referencial epistemológico histórico-cultural, como a teoria cultural da objetivação, do Louis Radifort, a teoria da atividade, com a atividade orientadora de ensino, do professor Moura lá na USP, enfim, tem uma série de teorias que podem nos ajudar a estruturar o ensino, né? Então, acho que são relevantes, são conhecimentos relevantes, sim. O que a gente não pode querer naquela perspectiva lá da consonância, que o Weiland e Marcelo trazem como modelo de aproximação da IES com a educação básica, que a gente vá para a sala de aula repetir exatamente tudo que a teoria prescreve. O conhecimento teórico, o repertório teórico é para nos dar uma lente, né, uma lente mais profunda, uma lente estruturada, para olhar para a realidade, para intervir na realidade e para compreender essa realidade. Mas não pode nos engessar, né, a querer que aconteça na prática exatamente o que está na teoria. Eu não estou trazendo aquela máxima que na prática a teoria é outra, não é isso. Mas é pensar que a teoria me dá um repertório para olhar para a minha prática, para analisá-la e para estabelecer as relações entre a prática e a teoria. Sem a teoria, eu olho para a prática e muitas vezes não enxergo. Eu agora lembrei de um aluno de graduação da licenciatura em matemática. No começo do mais, a gente aplicou um instrumento que era de inequações com alunos, não me lembro qual a série. Enfim, e ele chegou com essas respostas dos alunos para mim, para a Marcília, e jogou assim e disse, tá aí, os meninos não sabem de nada. E a Marcília disse, o que é esse não saber de nada? Será que os meninos não sabem de nada? Vamos tentar ver o que os meninos sabem. E quando a gente começou a analisar essas respostas, a partir do referencial teórico que a gente estava estudando, começaram a aparecer elementos que ele dizia, eu não sei onde é que vocês estão achando essas coisas que eu não consigo ver. Então, a teoria, ela precisa nos ajudar nessa compreensão, mas não ditar todas as normas e nem engessar a nossa prática, né? Então, eu acho que é relevante, acho que todas elas são relevantes, mas é preciso a gente fazer uma reflexão sobre essas teorias, articulada com a nossa prática, para que se possa trazer que elementos dela eu posso implementar, eu posso testar, eu posso trabalhar na minha prática de ensino, né? Pronto, professora, as perguntas que foram colocadas no chat são essas. Eu quero agradecer pela senhora ter respondido todas aí tão prontamente. Muito obrigado. E a Annelise, deixo com você. Obrigado. Professora, a gente quer agradecer profundamente mesmo tudo que a senhora trouxe. Foi de uma contribuição assim sem tamanho.
tudo que a gente viu e discutiu foi maravilhoso, muitos elogios, né? Aquilo que a senhora traz para nós é de uma riqueza enorme. A gente agradece muito a sua presença, a gente se coloca à sua disposição, quando a senhora quiser publicar, falar, a casa é sua, esteja sempre bem à vontade de pedir o espaço e entrar. E eu queria lhe pedir um favor. Infelizmente, a professora Marcília já saiu, e daí eu vou lhe cobrar aquilo que a gente conversou pelo telefone. Me ajude a trazê-la num outro momento, pode ser em novembro, dezembro, janeiro, enfim, para que a gente possa trazer também a riqueza, né, de conhecimento que ela tem para nos brindar aí com uma noite como foi essa que a senhora trouxe para nós. Muito, muito obrigada mesmo, e Deus lhe abençoe. Agradeço aí a todos que ficaram até agora, né? E foi uma noite linda, professor. Mais de 130 pessoas assistindo e 130 pessoas lhe elogiando muito, tá certo? Então, a gente só tem a agradecer. Eu que Isso me dá só um agradeço. minuto. Claudinha, eu queria só te pedir se você puder depois disponibilizar aí aqui para a gente, ou passar para a Annelise a tua apresentação aí, eu te agradeço. Sim, Tá sim, certo? posso Eu também sim. queria muito te agradecer, e depois a gente pode tentar criar uma live aí, para você nos ajudar a dizer como é que a gente consegue fazer com que esses meninos tenham interesse pela matemática, como você mesmo disse. Tem menino que a gente nota que ele está esperando o professor terminar, fazer a tarefa, passar, copiar. E isso aí é uma grande realidade que a gente tem na sala de aula, viu? Na sala de 30 alunos, você vê que tem 5, 6 que estão realmente prestando atenção na aula de matemática, e os outros a gente vê que não. Mas isso é para outra live. Obrigado pela sua presença, viu? Obrigada também. Annelise, em seu nome do Fábio, eu agradeço ao GPMAC como um todo, pelo convite, por essa oportunidade. A gente tinha uma outra data, mudou, mas deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Não, E eu peço tranquilo, desculpas. acontece. E aí a gente trouxe um pouco do que tem estudado, do que tem feito, né? E eu agradeço por vocês terem ouvido, pelas perguntas que contribuem muito para a gente pensar sobre os assuntos, né? E estamos juntos nos desafios. A receita pronta não existe, porque em se tratando de formação de pessoas não tem como, mas a gente vai debatendo, pensando sobre as coisas, adicionando outros elementos, experimentando, refletindo e tentando construir, né, nessa parceria. Então, obrigada pelo espaço e uma boa noite a todos, e a gente se encontra, né? Em outra oportunidade. Com certeza, professora, eu vou disponibilizar. Vou disponibilizar a gravação para a senhora também divulgar. Tá Depois certo? eu lhe passo os slides, tá? Para você passar para o grupo. Por favor. Tá bom, professora. Obrigada. Obrigada, Deus abençoe gente. aí Tchauzinho. a professora. Tchau, professora. Deus abençoe a todos. Foi uma noite linda, muito obrigada. Eu quero avisá-los que na próxima semana, no dia 30, nós teremos Jack Dickman trazendo para nós uma palestra sobre o Euclid e os estudos do mentalidade matemáticas, mas de Stanford e do Instituto Siddhartha, tá certo? Muito obrigada, fiquem atentos que a gente vai disponibilizar no grupo. Ok? Obrigada, gente. Obrigada. Isso, e o Tchau.